Quando Moisés cresceu, ele ousou sair do palácio um dia e ele teve três atitudes aqui, três atitudes muito perigosas. Eu quero lhes dizer quais atitudes são essas e tirar algumas lições para a sua vida, ok? Primeiro, Moisés foi ver o sofrimento do seu povo. Isso aqui nos leva a crer que Moisés não esqueceu quem ele era. Apesar dele viver no palácio, ele não esqueceu que era filho dos hebreus, porque ele foi ver o sofrimento daqueles que construíram a cidade dos egípcios, ok? E qual é a lição que eu tiro desse elemento aqui da vida de José? Que muitas vezes, quando as pessoas vivem no palácio, são abençoadas, seus irmãos podem estar em extrema pobreza, em extremo sofrimento, mas eles esquecem-se de quem são. Eles perdem a sua verdadeira identidade. Às vezes, eles enquanto na carência financeira, social, eles andavam juntos das pessoas que cresceram juntos, que eram amigos, mas quando Deus muda então a condição social e financeira dessa pessoa, ela acaba esquecendo quem foi ontem, esquece quem é hoje e acaba se comportando como um ingrato. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque uma das grandes queixas de Deus para com seu povo de Israel é por causa do esquecimento das bênçãos, por causa do esquecimento da proteção que o Senhor havia concedido a eles. É uma das grandes repreensões que o Senhor faz ao longo de todo o Antigo Testamento. Deus sempre está a dizer: vocês se esqueceram de mim e se voltaram para os ídolos que nada vos deram e que em nenhum momento vos abençoaram. O povo de Israel muitas vezes foi esquecendo, mas Moisés aqui nos ensina que apesar dele estar no palácio do rei, ele não se esqueceu de quem era filho, ele não se esqueceu do seu próprio povo. A segunda coisa que Moisés fez foi enquanto ele via o sofrimento do seu povo. Enquanto Moisés observava lá como o povo trabalhava, ele percebeu de longe que um egípcio maltratava um israelita, açoitava um israelita. Então, naquela raiva, Moisés acaba matando o egípcio. Sobre esse episódio aqui, tenho duas coisas para lhe dizer, para lhe falar. Primeiro, nós não podemos ficar imparciais diante da opressão dos nossos irmãos, diante da opressão do ser humano. A vida sempre vale mais. Em momentos de tensão, em momentos de problema, em momentos de opressão, se você não toma uma decisão, automaticamente você escolheu o lado do opressor, ok? Precisamos aprender com Moisés a reagir. Precisamos aprender com Moisés a tomar uma posição, a se levantar em busca dos inocentes. Precisamos agir como Moisés. Eu já falei uma vez e vou repetir. A nossa sociedade hoje tem um silêncio sepulcral diante das vítimas da sociedade, diante das vítimas do estupro, diante das vítimas dos assassinatos, diante das vítimas da delinquência. A nossa sociedade hoje tem um silêncio sepulcral. Nós não estamos a cobrar responsabilidade, nós não estamos a procurar quem matou e punir essas pessoas, nós não fazemos absolutamente nada. Nós cruzamos os braços, vendamos os olhos e preferimos não ouvir nada do que tem estado a acontecer. Moisés não teve essa atitude como a nossa. E aqui talvez Deus puxa a nossa orelha para que nós possamos agir como Moisés. A segunda atitude agora reprovável de Moisés é que ele matou um egípcio, ok? Ele matou um egípcio. A primeira atitude foi que ele se levantou para acudir à causa do seu irmão israelita. A segunda foi que ele matou. Assassinato não se resolve com assassinato. O mal não se paga com o mal. Moisés então errou ao matar o egípcio. Ainda que ele fosse um homem muito mau, não se deve matar um ser humano. Deus depois vai dizer isso claramente para o povo hebreu, dizendo: não matarás, ok? Não matarás. Deus está aí a impedir com que o povo crie essa lei de olho por olho, dente por dente. Apesar de que muitas vezes nas leis nós encontramos Deus
parecer dizer isso, mas na verdade era só porque Deus estava a nos incutir na mente o conceito de graça, o conceito da nossa pecaminosidade, que era terrível, cruel aos olhos de Deus. Então aqui Moisés errou. O segundo erro que ele cometeu foi ter escondido o cadáver daquele egípcio na areia, ok? É como a mentira, dizem por aí que tem pernas curtas. Esconder problema debaixo do tapete, debaixo da areia, também não dura muito tempo, porque a areia o vento leva e mais tarde ou mais cedo o seu erro vem à tona e toda a gente fica a se aperceber. Moisés infelizmente cometeu esse erro ao ponto de Faraó se aperceber também e procurar matar Moisés. Foi por isso que Moisés procurou fugir da presença de Faraó e todo o Egito, ok? Muitas vezes nós pecamos e não confessamos esse pecado. Nós apenas colocamos o nosso cadáver, ok? Pecador, o nosso pecado, o nosso corpo, escondemos debaixo da areia, enfiamos debaixo do tapete. Essa é uma atitude reprovável. Precisamos lidar com o nosso pecado como pessoas humildes, assumir os nossos erros e pedir que o Senhor nos perdoe. Sabe o que aconteceu com Judá? Você viu isso nos últimos vídeos lá do livro de Gênesis. Judá havia engravidado a sua nora Tamar. Judá deu uma sentença de morte. Judá condenou Tamar à fogueira, porque na consciência de Judá, Tamar estava a prostituir-se, mas Tamar tinha provas de que foi Judá quem a engravidou. Você já leu a história, ok? Então, quando Judá percebeu que o erro era seu, o que é que Judá fez? Prontamente reconheceu o seu erro e não procurou colocar o seu erro debaixo da areia ou debaixo do tapete. Com humildade assumiu o seu erro e assumiu os filhos de Tamar. Então aqui nós aprendemos com Moisés. Precisamos sim ter uma atitude de revolta diante do mal, mas não podemos errar ao ponto de colocar o nosso relacionamento com Deus em causa, ok? A terceira coisa que você precisa prestar atenção na vida de Moisés foi que Moisés também chegou um momento em que ele tentou apaziguar uma briga que existia entre dois irmãos. Uma briga que existia entre dois irmãos. Dois irmãos, estou aí a falar de dois israelitas, duas pessoas que pertenciam ao povo hebreu. Mas aqui, enquanto Moisés tentava apaziguar essa guerra, essa luta, os irmãos israelitas se voltaram contra Moisés, dizendo o seguinte: quem colocou você como juiz da nossa causa? Ok? Quem colocou você como juiz da nossa causa? Meus irmãos, tem um detalhe, uma observação que eu preciso fazer aqui sobre essas três atitudes de Moisés aqui. Vamos lá apagar esse quadro e veja. Primeiro, Moisés saiu do palácio, foi ver o sofrimento de seus irmãos. Segundo, Moisés matou um egípcio. Terceiro, Moisés tentou apaziguar a guerra que existia entre irmãos. Sabe o que é que isso aqui significa? Que Moisés estava a se colocar como libertador do povo de Israel. Moisés estava a se colocar, vou repetir, como libertador do povo de Israel. Ele teve empatia pelo sofrimento dos seus irmãos e começou a ter ações para talvez acalmar aí os ânimos egípcios ou para amenizar o sofrimento dos seus irmãos. Então, Moisés se colocou como libertador do povo de Israel. Só que dois pontos que você precisa ter atenção aqui. Primeiro, Moisés fez isso sem um chamado de Deus. Sem um chamado de Deus. Quem havia levantado Moisés como libertador do seu povo? Os irmãos israelitas estavam certos. Quem havia levantado Moisés como juiz do seu povo? Os irmãos israelitas estavam certos. Então Moisés estava a fazer isso sem um chamado de Deus, sem ser autorizado por Deus. E isso aqui é um erro que muitas pessoas na Bíblia cometeram. Lembra de Saul? Saul, ele não tinha chamado para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele não tinha essa competência, mas ele esgueirou-se até o lugar de um sacerdote e tentou oferecer sacrifícios. Sabe o que aconteceu? Ele foi duramente repreendido por Deus, ok? Quando Deus não quer você em um lugar e você se coloca naquele lugar, aquele pode ser um lugar de perigo para você. Percebeu? Então, essa atitude aqui de Moisés foi reprovada. Atos, capítulo 7, Estevão diz o seguinte no versículo
no versículo de número 25. Olha só, Estevão diz assim: Moisés imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-lo, mas isso não aconteceu. O que é que não aconteceu? Que os seus irmãos entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-lo. Mas, bom, os irmãos realmente não entenderam por quê? Porque Deus não tinha um enviado primeiro, ok? Deus não tinha um enviado primeiro. Isso aqui precisas prestar atenção. A segunda observação que eu quero fazer sobre essa atitude de Moisés é o seu comportamento impetuoso, a sua falta de humildade, ok? Isso aqui podemos colocar sem humildade. Vamos lá dizer, sem humildade, comportamento impetuoso foi danoso para a vida de Moisés. E isso aqui lhe custou caro. Ele teve que fugir do Egito, ele teve que fugir da face de Faraó, ele teve que fugir dos seus irmãos hebreus, ele teve que ir morar no deserto. Por quê? Porque tentou fazer uma obra de Deus sem ser chamado e o seu caráter aí de impetuosidade e falta de humildade providenciou isso. Bom, isso aqui serve de lições para nós. Vou terminar aqui o primeiro vídeo devocional, leitura explicativa dos primeiros versículos do livro de Êxodo. Espero que você continue a meditar aí na palavra do Senhor. Não esqueça de orar os salmos. Que Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Falou!